Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é o nosso 6º vídeo do nosso projeto Catequizando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ok? Hoje nós abordaremos a 6ª pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que indaga: o que as Escrituras revelam sobre Deus? A resposta é: as Escrituras revelam o que Deus é, as pessoas na divindade, seus decretos e a execução dos seus decretos. Os detalhes dessa pergunta serão bem discutidos ainda nas perguntas que virão. Essa é uma pergunta introdutória. Todavia, nós extrairemos aqui alguns princípios, para aplicarmos aí na nossa vida e também para enriquecer o nosso entendimento, tá bom? Então a primeira coisa que nos é declarado aqui é que as Escrituras, elas revelam o que Deus é. Veja, o texto do Catecismo Maior ele não diz que as Escrituras provam a existência de Deus, tá bom? Não é o seu foco. Ela simplesmente declara o que Deus é. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, no primeiro versículo da Escritura, nós lemos a declaração simples de que Deus criou os céus e a terra. Não há nenhuma tentativa de explicar quem é esse Deus. A Escritura apenas o declara. É óbvio que posteriormente é dito que esse Deus é Yahvé, mas é sempre a partir da revelação dele que Deus é apresentado. Deus deseja que seus filhos vivam por fé e não por vistas. Outro ponto que a declaração do Catecismo também nos mostra é que a Escritura ela não fala da existência de Deus, nem o Catecismo diz isso. Ou seja, a Escritura não revela que Deus existe, tá bom? Mas a Escritura revela que Deus é. E há uma diferença importante aí. Ser, dizer que Deus é, ser é mais essencial do que existir. Porque existência pressupõe origem. Deus ele não tem origem. E por isso a Escritura apresenta que Deus é. Inclusive é isso que o próprio Deus diz acerca de si mesmo. Por exemplo, para Moisés dizer: o eu sou me enviou a vós outros. Crer que ele é um passo fundamental exigido por Deus para todos aqueles que se aproximam do Senhor, tá bom? Em Hebreus 11:6 nós lemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. O termo traduzido aí pelo verbo existir, na realidade é o verbo ser na língua grega. Literalmente o que o texto está dizendo é que o Senhor, ele requer que todos aqueles que se aproximam dele, creia que ele é, ok? É óbvio, e aí eu vou pontuar que não há problema você falar da existência de Deus, desde que você compreenda que Deus não tem origem nem fim. Todavia é mais essencial falar que Deus é, e essa é a declaração do Catecismo Maior, do que falar que Deus existe, tá bom? É óbvio que ele existe, mas ele existe porque ele é, tá bom? Então ser é mais essencial do que existir. Nesse sentido, se você deseja conhecer a Deus, a revelação das Escrituras é o que revela, que Deus é. A área da teologia que estuda acerca do ser de Deus é chamada de teontologia. É uma área que nós deveríamos conhecer um pouco mais acerca do Senhor, pois fala dos seus atributos, da sua obra, do seu decreto, do seu ser. Mas perceba que esse estudo acerca do ser de Deus só é possível a partir do que está revelado. E só entenderemos e compreenderemos de fato a partir do momento que o Espírito Santo aplicar isso em nós. Aplicar esse conhecimento. Ele mesmo ser o nosso doutrinador, o que nos ensina. Então, nesse sentido, o próprio Deus é o que fornece o conhecimento de si. E, ao mesmo tempo, é o mesmo que nos ajuda a compreender o que nos foi revelado. Ok? A segunda
a segunda coisa que nos é mostrada também nesse catecismo, né, é um ponto extremamente relevante, importante, tocado pelo Catecismo Maior, é que ele nos mostra que a Escritura também revela que há mais de uma pessoa na divindade, ok? É óbvio que há outras perguntas que nós abordaremos, nós iremos tratar disso com mais detalhes, nos seus pormenores, ok? No entanto, vamos focalizar aqui no fato de que a Escritura revela que há tanto uma unidade quanto uma diversidade ou uma pluralidade em Deus, né? Porque diz a resposta à pergunta de número 6 do Catecismo Maior, que a Escritura revela que Deus é e quantas pessoas há na divindade. Nós vemos aqui o conceito de unidade e de diversidade. Nós encontramos isso já declarado desde o princípio na Escritura, né? Em Gênesis 1, 26, nós lemos o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja que essa declaração demonstra tanto a unidade quanto a diversidade em Deus. Veja, o verbo dizer está na terceira pessoa do singular, ok? Então a ideia é que quem fala é um ser apenas. Todavia o nome Elohim já traz uma certa ideia de pluralidade, porque a palavra está no plural, embora traduzida adequadamente no singular, é Deus mesmo. Ela se permite esse uso. Entretanto, os verbos aqui, aliás, o verbo façamos e os pronomes nossa, nos mostra que esse Deus que diz que é um ser apenas, ele diz, terceira pessoa de singular, Deus diz, ele fala como se houvesse uma pluralidade nele, uma diversidade nele. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ok? Outro exemplo dessa diversidade ou pluralidade em Deus, né, e unidade, é demonstrado em Gênesis 11:5, onde Deus também diz, onde o Senhor fala, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, ok? É fato, a Escritura vai dizer que há um só Deus, mas esse Deus, ele fala como se houvesse mais de uma pessoa nele, e há de fato, há 3 pessoas na divindade. Nós estudaremos isso em perguntas posteriores, mas há 3 pessoas. 1 de João, capítulo 5, versículo 7, nos diz, há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, ok? Então veja, há uma pluralidade e uma unidade em Deus, unidade e diversidade. Volto a frisar, nós abordaremos a doutrina da Trindade posteriormente. Contudo, o ponto aqui é que na doutrina da Trindade nós encontramos o equilíbrio perfeito entre unidade e diversidade. A Trindade, a diversidade na divindade é a resposta para a busca milenar da filosofia em querer entender a origem e estrutura do universo. Ou seja, aqueles conceitos filosóficos do uno e do que é diverso. Tudo veio existir de quê? De um princípio absoluto, fundamental, ou então de vários elementos, né? O que deu origem a todas as coisas, o que sustenta todas as coisas, né? Qual é a estrutura básica do universo? E nós encontramos essa resposta claramente na Trindade. A Trindade, ela nos mostra uma unidade e a Trindade nos mostra uma diversidade. Então não há necessidade de abraçar nenhum dos pêndulos, nem de dar ênfase demasiada na unidade, nem ênfase demasiada na diversidade, ok? Até mesmo porque unidade e diversidade são vestígios do Criador na sua criação. Francis Schaeffer, ele foi preciso quando afirmou que a Trindade é a única forma de explicar a complexidade do universo. E como ele mesmo disse, né? Se não houvesse uma unidade e diversidade pessoal de ordem superior como dada pela Trindade, não haveria explicação possível. Então a gente consegue explicar o universo a partir da revelação de Deus. E no próprio ser de Deus nós encontramos
respostas para toda essa complexidade e para o conflito entre unidade e diversidade. Apenas as Escrituras revelam essa unidade e diversidade. Por isso, a filosofia nunca conseguiu encaixar as peças. Afinal, esse conhecimento não se dá através de pesquisa, né? Não se dá por meio apenas da dedução. É necessário revelação, tá bom? Então, por isso que a Escritura revela que Deus é e que há mais de uma pessoa na Trindade. Outra coisa que o Catecismo também fala, em terceiro lugar, é que a Escritura, ela também revela que o nosso Deus é um Deus que decretou todas as coisas. Ela revela os decretos de Deus, ok? E em momento oportuno também veremos isso, né? Então aqui é apenas declarado de maneira seminal. Todavia, algumas lições que nós podemos tirar de antemão daqui, ok? Pelo menos duas lições básicas. A primeira, o nosso Deus é um Deus que age com propósito. Nós vemos tudo bem organizado desde a criação, né? Tudo demonstra um planejamento. Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. A Escritura afirma que é assim que o Senhor age, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu decreto. Tá bom? As partes ou aspectos do decreto divino, e essa é uma outra lição, né? Essas partes, né, as partes do decreto, ou aspectos do decreto divino, geralmente nós costumamos falar do decreto no singular, porque é um só decreto, mas também a gente fala do decreto no plural, que é como acontece aqui no Catecismo Maior. Enquanto a Confissão de Fé fala também dele no singular, o Catecismo Maior fala no plural, não há erro nisso. Ele é um decreto, mas ele tem vários aspectos ou várias partes, digamos assim, né? Então as partes ou os aspectos do decreto divino que nós precisamos saber e conhecer estão na Escritura. Não há necessidade de buscarmos saber o que Deus decretou fora da palavra de Deus. Ok? Nesse sentido, a Escritura nos ensina um princípio muito básico. Em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre. Tá bom? Então, de antemão, o que precisamos saber acerca dos decretos é isso. Deus é um Deus de decreto e a parte do seu decreto que ele quis que conhecêssemos foi revelado nas Sagradas Escrituras, e isso nós estudaremos aqui no Catecismo Maior, nas perguntas que tratam especificamente do assunto. Tá bom? Outra coisa que o Catecismo Maior fala, né, em quarto lugar, é que a Escritura também revela a execução dos decretos de Deus. Tá bom? Então, a Escritura revela tanto o que Deus revela tanto os seus decretos, como a Escritura revela a execução dos seus decretos. De modo prático, Deus executa o seu decreto por meio da sua criação e da sua providência. Então, a execução dos seus decretos fala da criação e da providência. E é isso que o Catecismo Maior mostrará. Então, por meio da criação, aprendemos que o Senhor trouxe todas as coisas à existência do nada. Exploraremos isso também em momento devido. E, contudo, essa criação nada mais é do que a execução do decreto de Deus. Porque Deus decretou criar todas as coisas, ele executa o seu decreto. Tá bom? As Escrituras afirmam isso, né? Lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, tudo que foi criado foi a partir da vontade de Deus, que é um termo usado para referir ao seu propósito, o seu plano eterno, o seu decreto. Ok? E em Efésios 1, versículo 11, lemos que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso inclui a criação, mas isso também inclui a providência. Então, quanto por meio da criação, né, o Senhor executa o seu decreto trazendo tudo à existência, na providência Deus mantém aquilo que ele criou. Então, a providência fala da preservação e do governo sobre todas as coisas. Deus sustenta tudo o que ele criou. O mesmo poder que
e energia que atuou na criação é o mesmo poder e energia que atua na providência. Em breve abordaremos também, e eu estou repetindo isso, para que entendamos que esta pergunta ela é apenas introdutória. Tudo isso vai ser bem explorado pelo Catecismo Maior, mais à frente. Ok? Então, mas agora é necessário entender que Deus executa o seu decreto, tanto criando quanto preservando o que ele criou. E nesse sentido a Escritura revela que Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, pela palavra o mundo foi criado. Pela palavra o mundo é sustentado. E pela palavra escrita nós conhecemos o que Deus quer que conheçamos acerca da sua criação e da sua providência. Como vimos também acerca do seu decreto e acerca do seu ser. Ok? Então, queridos, de modo bem fundamental e básico, essa pergunta ela nos ensina algumas coisas, né, de maneira aplicativas para nós. Né? Se nós quisermos saber quem é Deus, isso só é possível por meio da Escritura. Há evidências da divindade, obviamente, na criação, já vimos isso no próprio homem, já vimos isso em vídeos anteriores. Né? Mas somente as Escrituras revelam o que Deus é, né? E que Ele é. Só conhecemos a Deus por meio da revelação proposicional de Deus que está no texto sagrado da Bíblia, tá bom? Então não é pela mera razão, não é pela experiência ou pela investigação científica que nós conhecemos a Deus, mas conhecemos quem Ele é, os seus decretos, sua criação, sua providência, a partir da revelação escriturada de Deus, né? E é apenas por meio dela que a nossa razão consegue funcionar adequadamente. A Escritura não anula a nossa razão, mas a nossa razão não é o fundamento e a base do nosso conhecimento. A nossa razão ela só é bem utilizada quando ela é cativa à Escritura. Da mesma forma, as nossas experiências devem estar subjugadas às Escrituras. Ok? Se quisermos conhecer a criação de fato, é por meio dela. Embora a criação contenha as digitais do seu Criador, a criação é incapaz de dizer quem Deus é. Isso só é possível por meio da revelação. É óbvio que, de modo mais particular, isso vai envolver a criação do homem. Ok? Como nós podemos conhecer melhor o ser humano? A partir da Escritura. A medicina, a psicologia podem conhecer parcialmente o homem a partir de suas observações e análises. Mas a medicina e a psicologia não podem dizer com precisão quem de fato é o homem, qual a sua origem, qual de fato a sua natureza e qual o seu propósito. Mas a revelação escriturada de Deus pode dizer quem é o homem. Em tempo oportuno, o conheceremos a partir da Escritura. Ok? Qualquer ciência que ignorar isso, então ela pode ter até as premissas adequadas e corretas, levantar até questionamentos inteligentes acerca de quem é o homem e do que é a criação, mas ela jamais vai conseguir concluir adequadamente, porque falta o conhecimento que só vem por meio da revelação. Também, só a Escritura revela que tudo o que ocorre no mundo faz parte de um plano, de um propósito divino chamado decreto. Não existe nada no universo acontecendo de maneira arbitrária e contingente. Ok? Mas somente a Escritura explica que tudo está debaixo da providência de Deus, incluindo a salvação e redenção do homem e do mundo por meio de Cristo. Só conseguimos compreender isso à luz das Sagradas Escrituras. Enfim, é por meio da Bíblia, né, que nós saberemos definitivamente que o universo e tudo que nele há tem uma explicação plausível. Fora da Escritura não é possível chegar a esse entendimento. Então, tudo que nós precisamos crer e conhecer de fato sobre o que Deus é, sobre o seu decreto, sobre o que Ele criou e sobre a sua providência, né, que inclui a sua salvação e redenção do cosmos e do ser humano, né, dos seus eleitos, tudo isso só é possível por onde? Por meio da Escritura. Então precisamos dizer, sola Escritura, somente as Escrituras. Tá bom, pessoal? Não esqueça de dar o seu joinha
e não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber demais vídeos, tá bom? É isso, que o Senhor abençoe então a todos. Até mais.